Fala pessoal, Silvio Sobreira na área, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Privacy by Design, tá? Concepção, construção, para que serve, momentos de aplicação, como que funciona na prática. Então roda a vinheta aí e a gente já se fala. Fala pessoal, bom, hoje a ideia é da gente falar sobre Privacy by Design, tá? Como que funciona dentro da companhia, a estrutura, pensando num programa de privacidade, um programa de governança à privacidade e proteção de dados. Então eu elenquei aqui alguns itens para a gente poder falar no vídeo de hoje, mas eu queria primeiro começar com o conceito da concepção, né? Para que serve, o que é, que momento é aplicado. Então vamos lá. Se a gente voltar, né, no nosso passo em relação a programas de adequação, programas de compliance, a leis de privacidade, marcos regulatórios, regulamentações em relação à proteção de dados, algumas leis pedem de forma obrigatória, outras são recomendações, um processo de Privacy by Design. Tá? Tratando na estrutura de um programa de privacidade, o grande conceito é toda área ou departamento que lança produto, serviço, tecnologia ou processo novo na companhia, você tem que ter um processo de privacy desde o início para avaliar a privacidade desde a concepção. Então, o primeiro ponto para a gente avaliar é justamente esse departamento, essa área que lança produtos ou serviços novos, né? A boa prática diz produto, serviço, tecnologia ou processo. Você tem de avaliar a privacidade desde a concepção. Qual que é o real benefício desse ponto, né? Então vamos trazer alguns exemplos práticos aqui, por exemplo, de nossos clientes, amigos. Tiveram alguns casos que a gente iniciou um programa de adequação e compliance LGPD e durante o projeto, tá? Durante o programa de adequação, surgiram necessidades novas, né? Desde um departamento novo, uma empresa nova no conglomerado, um produto ou um serviço novo, um tipo de atendimento, um aplicativo, N formas. E a ideia é a gente conseguir estruturar esse processo para que você não tenha retrabalho lá na frente. E o que é ter esse retrabalho lá na frente? Então, se a gente pegar um exemplo de uma estrutura nova, por exemplo, uma área ou um produto de CRM, né? Por que é importante você avaliar a privacidade desde a concepção desse produto, serviço, área, assim por diante? Para que justamente os tratamentos de dados pessoais, você respeite a privacidade do indivíduo, do titular, desde o começo dos trabalhos. Então, quando a gente pensar nos processos que essa área ou esse produto de CRM for decorrer na companhia, já são processos compliance em relação a tratamentos de dados pessoais. Tá? Ainda mais porque quando a gente fala de alguns tratamentos que podem oferecer alto risco, alto impacto ao titular, é importante você cumprir algumas regras e a primeira que te ajuda extremamente é o Privacy by Design. Tá? Seguindo nessa linha, então vou passar alguns itens para vocês sobre a forma prática, né? Então eu separei em 6 passos aqui a execução de um Privacy by Design na companhia, entendendo que nasce dessa forma, né? Então vamos lembrar. Todo departamento ou área que lança produto, serviço, tecnologia ou processo. Tá? Se você está falando de uma área onde efetivamente ela faz parte da cadeia da entrega de valor da companhia, ela não tem poder de inovação, você não dá tanta atenção para essa área. É claro que a monitoração tem que ser efetiva, até porque a gente espera que hoje em dia a inovação parta de qualquer departamento, qualquer função, qualquer área. Mas depende muito do modelo da tua empresa, de como funciona, né? Então vamos se ater justamente a esses momentos de inovação, de melhoria, de acréscimo, de serviços e produtos novos, né? Então separamos aqui em 6 passos. Primeiro passo, a gente inicia com um checklist referente à avaliação de design e implementação desse novo sistema, produto, serviço, processo, tecnologia, tá? Fica dentro desse corpo de atuação. Então a gente elenca um checklist inicial para avaliar justamente a estrutura de design e respeito à privacidade e proteção dos dados. Tá? Se você tem fornecedor envolvido, quais padrões você utiliza referente à tecnologia, referente à segurança da informação,
qual a finalidade do teu processo de trabalho, quais são os tratamentos previstos nessa primeira fase. Né? Lembra que a gente ainda está avaliando esse produto antes de começar a desenvolver, né? A privacidade desde a concepção. Então, de repente, a gente está na fase inicial ainda, de trocas de ideia, justamente para validar uma estratégia e começar a construção desse serviço novo. Seguimos para o processo aplicável de Privacy by Design. Então, a gente constrói alguns passos de trabalho referente a esse item específico, tá? Esse Step 2, que é justamente envolvendo a área de negócio, especificamente, tá? O DPO, que nesse primeiro momento ele é peça fundamental na companhia, ele que tem que puxar as frentes de execução em relação a boas práticas de privacidade e proteção de dados. E um comitê de privacidade. Tá? A gente recomenda a estruturação de um comitê de privacidade. Vou falar um pouquinho também das posições e funções que a gente recomenda que façam parte desse comitê, mas se a gente pensar no primeiro momento, né, um processo de trabalho em relação a que tanto o DPO quanto a área de negócio identifiquem a necessidade de um processo de privacy, tá? E aí pode ser a área identificando e comunicando o DPO para iniciar o processo, pode ser o DPO de repente analisando a companhia, em reuniões, em conversa, identifica uma nova solução que está sendo construída numa área, ele traz para a execução do processo de privacy. Um próximo passo, o DPO faz a construção desse formulário de avaliação, né, justamente para conseguir captar cada ponto e particularidade inicial. Tá? Isso não é um processo estático, onde a gente imagina que no começo você tenha todas as informações no decorrer. Mas a ideia é que você tenha o máximo possível de clareza no começo, para que depois você faça composições e incrementação desse processo de Privacy by Design. Tá? Na sequência, o DPO faz uma avaliação, uma pré-avaliação em relação a risco, tá, associado na solução, e submete para esse comitê. Esse comitê tem que ter a discussão aberta em relação à própria solução, o que é esperado não só na companhia, mas para os titulares. Dentre essa avaliação do comitê, aqui a gente recomenda as seguintes figuras, né, as funções, melhor dizendo. Então, o DPO é o cara que encabeça essa reunião, área de tecnologia da informação, jurídico, segurança da informação, compliance, área de atendimento, operações e qualquer outra área de negócio que esteja envolvido no tratamento desses dados pessoais nesse novo produto, serviço, processo ou tecnologia. Tá? Aqui a gente elenca algumas áreas, né? Então, DPO, tecnologia, jurídico, segurança, compliance, atendimento, operações ou qualquer outra área envolvida no tratamento. Tendo a aprovação do comitê, volta para o DPO fazer o armazenamento e a atualização, né, dessa documentação, dessa estrutura, dessa avaliação de risco. Né? A gente trata essa documentação muito mais como uma relação de clareza e avaliação de risco, porque a partir daqui você vai ter que ter ações mitigatórias, tá, para os riscos associados. Depois dessa atualização do DPO, volta para a área de negócio, seguir com o projeto, com o processo de desenvolvimento dessa nova solução. Tá? Se a gente voltar para o passo do comitê, se o comitê não aprovar, dali mesmo finaliza. Né? O comitê não aprova o tratamento específico nesse novo produto, então não faz sentido, ou você acaba submetendo a um board com uma avaliação de risco com um real motivo de por que o comitê não recomenda que essa solução siga dessa forma. E se você tiver esse caminho de não aprovação do comitê, você tem que ter também as opiniões, né, dos participantes, os pontos de vista. Se você precisar consultar algum consultor ou especialista externo para incrementar essa análise, também é bem visto. Tá? Isso é importante a gente sinalizar. Então esse é o passo 2. Né? O primeiro passo é a gente ter aquele checklist inicial. Passo 2, você ter execução desse processo realmente de privacy, seguindo uns passos aí de trabalho em relação ao DPO, área de negócio, a esse comitê de privacidade. Tá? Dando sequência, elencamos alguns questionamentos de privacidade, tá? Em relação ao produto final e custo envolvido, natureza, escopo, contexto e objetivos do tratamento de dados pessoais, os riscos avaliados na pré-avaliação do DPO e também na discussão do comitê, tá bom? Step 3,
Step 4, falamos de medidas técnicas e organizacionais, isso é importante, né? Até porque quando a gente pensa, por exemplo, numa solução que vai tratar perfil de consumo, as últimas compras, os últimos atendimentos de titulares, onde você faça a identificação desses titulares, é importante você, desde o início, conseguir ter visibilidade, por exemplo, de criptografia de dado, de alguma política específica no tratamento, nível de proteção adequado, quais são controles internos para a gente avaliar justamente a veracidade e tratamento, e talvez quais são controles compensatórios, né? De repente você tem um controle com uma determinada área e você tem um controle compensatório, por exemplo, que o DPO te apoie nessa avaliação justamente, tá? Step 5, aqui a gente desce uma boa prática, tá? Que são os 7 princípios da privacidade. Essa é uma boa prática construída na Europa, então a gente desce a estrutura e acaba utilizando ela como parte da análise de risco. Tá? Então, eu não vou citar a fundo a 7, vou citar só os títulos referente aos 7 princípios da privacidade, mas princípio 1, proativo e não reativo, você tem que pensar na sua solução. Né? A solução, lembra daquele escopo inicial, produto, serviço, tecnologia ou processo novo. Né? Então você tem que ser proativo, não reativo. Segundo princípio, privacidade como configuração padrão. Terceiro, privacidade incorporada ao design, o que estamos fazendo no processo de privacy. Quarto, finalidade completa. Quinto, segurança de ponta a ponta. Esse é um ponto importante, por isso que a gente comenta justamente de você ter essa execução inicial, essa avaliação de risco, desde o primeiro momento, né, desde o primeiro momento referente a essa ideia, essa nova solução, esse novo serviço. Tá? Sexto, visibilidade e transparência. Esse é um ponto importante, até porque quando a gente fala, por exemplo, da LGPD, você tem direito dos titulares e os 2 grandes pilares da LGPD é justamente boa-fé e transparência. Então, transparência daqui para frente em cada tratamento de dado pessoal é um ponto extremamente importante. Tá? E o último princípio, o respeito pela privacidade do usuário, né, pela privacidade do titular. De novo, falando aqui em relação à boa-fé, à transparência, a respeitar um direito fundamental de liberdade individual referente ao titular. Pessoal, o último step é justamente a parte de registro dos resultados e as aprovações. Tá? É nesse momento que a gente vai falar da medida que foi aprovada referente à solução, se restou ou não algum risco residual, qual foi o conselho do DPO e as opiniões de cada participante do comitê de privacidade, alguns comentários que possam ser incluídos nesse momento e a aprovação final do comitê. Tá? Então, a gente olhando o processo de privacy, na teoria, como tem que funcionar, e pensando na prática, no dia a dia, quando a gente olha para uma companhia, para uma organização, ela tem que ter essa estrutura organizada dentro de casa, para que essa estrutura monitore cada serviço, produto, tecnologia ou processo novo que possa ser lançado na empresa, para que a gente faça o Privacy by Design desde a concepção, desde o início dos trabalhos. Beleza, pessoal? Então a ideia é a gente bater esse papo hoje em relação a privacy. Tá? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, siga a gente nas redes sociais, entre em contato com a gente. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem, tá? Compartilham. Se ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.